Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal do segundo ano, bem-vindos a mais um vídeo de correção dos exercícios. Hoje vamos falar dos exercícios da aula 12, né? A aula sobre eletrólise ígnea que a gente viu na semana passada. E os exercícios estão na página 254 da apostila de vocês. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nesses exercícios. A gente tem aqui, exercício 1, faça um desenho que represente de forma simplificada a realização da eletrólise ígnea do NaCl, industrialmente utilizada para obtenção de sódio metálico. Destaque nesse desenho os polos positivo e negativo, cátodo e ânodo, sentido de movimentação dos elétrons pelo fio e de movimentação dos íons, semi-reações da eletrólise, a equação global do processo, e ele pergunta também se esse processo é espontâneo. Certo? Então o primeiro passo é a gente fazer um desenho. Então o desenho de eletrólise que a gente vai fazer vai ser sempre o mesmo, igualzinho àquele que a gente fez ali na videoaula. Né? Então eu coloco aqui um desenho. Tem só uma pequena diferença desse desenho para o desenho que a gente viu na videoaula, que é o quê? Na videoaula aparecia um desenho de uma pilha mesmo, né? Ali com o seu polo positivo e o polo negativo. A gente pode representar essa pilha também por esse símbolo aqui. Né? Esse aqui é o símbolo que a gente usa quando a gente desenha um circuito eletrônico. Né? Na aula de física vocês aprenderam sobre circuitos. A gente tem símbolos específicos ali para quando tem uma resistência, para quando tem várias coisas diferentes. O símbolo para uma pilha, ou seja, para um gerador de corrente contínua, é esse aqui com dois traços paralelos perpendiculares ao sentido do circuito. Tá? Sempre o que tem o menorzinho, que é o lado menor, é o polo negativo, e o lado maior é o polo positivo. Tá bom? Então, a gente pode fazer assim para não precisar ficar desenhando uma pilha ali. Beleza? Então, temos ali o processo. Então, a gente tem uma pilha. Nessa pilha, em cada um dos polos da pilha está ligado a um eletrodo, que é feito de um material inerte. E dentro aqui dessa cuba eletrolítica, a gente tem, no caso, o NaCl fundido. Né? Ou seja, a gente tem ali separados os íons Na+, e Cl-. Beleza, então esse é o primeiro passo da nossa montagem. Né? Então, esse é o desenho da aparelhagem necessária, é esse. Mas ele pede para a gente destacar também nesse desenho os polos positivo e negativo da eletrólise. Então, lembrando, o polo negativo e o polo positivo da eletrólise vêm de quais são os polos da pilha nos quais aqueles eletrodos estão ligados. Ou seja, o eletrodo que está ligado no polo negativo da pilha é o polo negativo da eletrólise. O eletrodo que está ligado no polo positivo da pilha é o polo positivo da eletrólise. Então, o polo negativo e positivo da eletrólise ficam assim, dos mesmos lados que a gente tem os polos ali da pilha. Beleza? Depois ele pede para a gente falar cátodo e ânodo e também o sentido de movimentação dos elétrons e dos íons. Vamos ver tudo isso misturado. Tá? Então vamos passo a passo. Primeiro, os elétrons. Né? A gente sabe que numa pilha os elétrons são gerados no polo negativo. Certo? Então quer dizer o quê? Que no polo negativo da pilha a gente tem a saída dos elétrons. E os elétrons vão então em direção ao eletrodo negativo, aquilo da eletrólise. Se está chegando elétron, quais íons eles vão atrair? Né? O positivo ou os negativos? Claro que se está chegando elétron, vai atrair os íons que têm carga positiva. Então são os cátions sódio, Na+, que vão ser atraídos para esse eletrodo. Beleza? Se está tendo Na+, e ele está recebendo elétrons, quer dizer que o que está acontecendo ali naquele eletrodo é uma semi-reação de redução. Né? E a gente sabe que o eletrodo onde ocorre a redução, a gente sempre chama de cátodo. Tá? Então, esse eletrodo negativo, onde está atraindo ali o Na+, é o cátodo da eletrólise. Tudo bem? Agora, se o Na+, é atraído então para o eletrodo negativo, para o eletrodo positivo é atraído o cloreto, o Cl-. Certo? E o cloreto, ao chegar no eletrodo positivo, ele vai sofrer oxidação. Né? Se o Na+ sofreu redução, o cloreto vai sofrer redução. Desculpa, o cloreto vai sofrer oxidação. E se nesse eletrodo positivo da eletrólise ocorre a oxidação, a gente chama esse eletrodo de ânodo. A gente sempre chama de ânodo o eletrodo onde ocorre a oxidação. E, portanto, né, se está ocorrendo uma oxidação ali, os elétrons estão saindo desse eletrodo, estão indo de volta para o eletrodo da pilha. Tá? Então, aí a gente tem ali ó, o fluxo de elétrons, o fluxo de íons e o nome desses eletrodos. Tá? A quarta coisa que ele pede para a gente são as semi-reações da eletrólise. Né? Então, vamos ver. No cátodo, a gente viu ali que o Na+ está sofrendo redução. Então, é só escrever a semi-reação de redução do Na+. Como a gente sabe qual é? Na+ precisa receber elétron. Se a carga dele é 1+, quer dizer que ele vai receber 1 elétron. Né? Então, Na+, mais elétron forma Na, né? Como está sendo colocado aqui.
Já no ânodo, a gente tem a oxidação do Cl-. Né? Como que a gente escreve essa equação, essa semi-reação de oxidação do Cl-? A gente sabe que o cloro, a substância simples que ele forma é Cl2, né, que é o gás cloro. Então a gente precisa de 2 Cl- para formar um Cl2, e aí isso aqui libera 2 elétrons. Né? Então são liberados 2 elétrons nessa oxidação. Tá? Lembrando que sempre na eletrólise a gente forma, tanto no cátodo quanto no ânodo, substâncias na sua forma neutra. Né? Então, no caso dos ametais, a gente sempre vai formar moléculas ali. Né? Então, vai ter ali Cl2, O2, Br2, enfim, depende de qual for o elemento que está sendo oxidado ali no ânodo. Tá bom? Na quinta questão aqui, ele pede para a gente a equação global desse processo. Né? Para a gente fazer a equação global, basta a gente somar as semi-reações que acontecem em cada eletrodo. Né? Para isso, a gente tem que multiplicar toda essa equação do cátodo por 2, né? Para igualar o número de elétrons. E quando a gente iguala o número de elétrons que estão sendo, num lado eles estão sendo ganhos, no outro eles estão sendo perdidos, a gente pode cortar esses elétrons e aí é só somar todo o resto e a gente obtém aqui a equação global, que é 2Na+, mais 2 Cl-, formando 2Na metálico mais Cl2, o gás cloro. Ok? Então essa é a equação global da eletrólise. Né? Os íons que estavam lá, o Na+, e o Cl-, reagem e formam as substâncias no estado neutro, né? Substâncias simples no estado neutro. E por último ele pergunta se a equação obtida representa um processo espontâneo, e a resposta, sempre que a gente faz uma eletrólise, esse processo não é espontâneo. Tá? Então não importa que tipo de eletrólise, se a reação está acontecendo por causa da passagem de uma corrente elétrica, quer dizer que é um processo não espontâneo. Tá bom? Então sempre quando a gente fala de eletrólise, a resposta para essa pergunta seria não, o processo não é espontâneo. Beleza? Então, exercício 1 é isso aí. Fazer a montagem, indicar ali no desenho algumas coisas e fazer as semi-reações. E a equação global. Tá bom? Já esse exercício 2, ele pede pra gente um pouco menos coisa. Né? Ele diz ali, ó, uma importante aplicação da eletrólise ígnea é a obtenção de alumínio metálico a partir da bauxita, que é o segundo metal mais utilizado do mundo, depois do ferro. O minério rico em Al2O3, que é chamado de alumina, é fundido com a ajuda de substâncias que diminuem sua temperatura de fusão, chamados fundentes, e então sofre a eletrólise. Equacione as semi-reações que representam este processo. Então, nesse caso, ele está pedindo só para a gente colocar as semi-reações. Não pede nem para a gente fazer a aparelhagem, nem para escrever a equação global. Tá? Mas para a gente conseguir escrever as semi-reações, a gente primeiro precisa saber quais são os íons que estão ali naquela solução. Desculpa, naquela solução não, né? Naquela cuba eletrolítica onde tem esse eletrólito fundido. Então a gente tem que olhar. A gente tem a Al2O3, né? Como que a gente sabe quais são as cargas dos íons que formam a Al2O3? Né? Então no caso do NaCl, a gente sempre vê Na+, Cl-, a gente sabe decor. Agora nesse caso, como que a gente vai saber quais são as cargas? Né? Então a gente tem que lembrar do que a gente aprendeu no passado. Quando a gente estava falando de ligações iônicas, lembra que a gente viu que para a gente escrever a fórmula de uma substância iônica, a gente tinha que olhar para as cargas dos íons, e aí a carga de um íon era igual ao índice do outro. Lembra que a gente descia formando um X? Né? Então a carga do alumínio forma o índice do oxigênio, a carga do oxigênio forma o índice do alumínio. Aqui a gente vai fazer o inverso. Né? Então, se a gente tem aqui o índice do alumínio como sendo 2, quer dizer o quê? Que a carga do oxigênio é 2. Se a gente tem o índice do oxigênio 3, quer dizer que a carga do alumínio é 3. Como a gente sabe que o alumínio é um cátion, né? Forma um cátion, porque ele é um metal, e o oxigênio forma um ânion, como ele é um ametal, a gente tem aqui que as cargas que a gente vai ter vão ser Al3+ e O2-. Tudo bem? Isso é importantíssimo, gente, porque se a gente não consegue escrever quais são as cargas desses íons, como é que a gente vai escrever as semi-reações que cada um deles sofre? Né? Então, a gente tem ali o Al3+ e o O2-. Ok? A partir de então, a gente consegue escrever quais são as semi-reações que acontecem no cátodo, que é o polo negativo, que é onde acontece a redução, e qual é a semi-reação que acontece no ânodo, que é o polo positivo, onde acontece a oxidação. Né? Então, a gente sabe, se no cátodo ocorre a redução, quem vai reagir ali é o cátion, né? O Al3+. Se no ânodo acontece a oxidação, quem vai reagir lá é o oxigênio, o O2-. Certo? Então, a gente tem esses caras reagindo nesses eletrodos. Né? Então, o primeiro passo é identificar em qual eletrodo cada espécie vai reagir. Agora, basta a gente escrever as semi-reações para cada uma delas. Né?
O alumínio tem carga 3+. Para ele sofrer a redução e formar o alumínio na sua forma metálica, ele precisa ganhar quantos elétrons? Se a carga é 3+, ele precisa ganhar 3 elétrons, e aí ele forma o alumínio metálico. Tá? Lembrando, sempre o produto da semi-reação que acontece nos dois eletrodos da eletrólise é uma substância simples no seu estado neutro. Tá? Então, quando a gente está falando de um metal ali no cátodo, a gente sempre vai formar esse elemento na sua forma metálica. Né? Então, o alumínio 3+, recebe 3 elétrons e forma alumínio metálico. Beleza. Já no ânodo, a gente tem o O2-. Né? Qual a substância simples que o oxigênio vai formar? É o O2, o gás oxigênio, o gás que a gente respira. Certo? Então, para isso, a gente precisa então, de 2 O2- para formar o O2. E aí, ao todo, cada oxigênio perde 2 elétrons. Então, ao todo, são liberados 4 elétrons nessa semi-reação. Ok? Então, esses são os dois processos que acontecem nos dois eletrodos. A gente tem num deles formando alumínio metálico, no outro formando o gás oxigênio. Né? Se ele pedisse equação global, bastava a gente multiplicar ali as duas equações até igualar o número de elétrons e aí somar tudo. Mas ele não pediu, então o exercício termina por aqui. Beleza, gente? Então, essa aula foi mais tranquila, mais curtinha, né? Uma aula só da apostila, e a gente segue aí nas próximas aulas falando sobre as eletrólises em solução aquosa, que aí complica um pouquinho mais. Beleza? Então, a gente se vê aí durante a semana, tem mais videoaula, tem mais live, e a gente vai conversar. Beleza, gente? Falou, grande abraço para vocês. Tchau, tchau.